Olá, muito boa noite. Estamos aqui em mais um encontro na nossa live, hashtag Eu Acho um Absurdo. Eu sou Edson Japão e tenho um prazer imenso de estar com esse cara aqui, que é do interior de São Paulo, de Bragança Paulista. O filho mais novo de uma família de 11 irmãos, a mãe diarista, o pai auxiliar de serviço. Com muito custo, muito esforço, conseguiu aí uma bolsa na INSPER. Isso. E fez a formação no INSPER e fez o mestrado em Yale University nos Estados Unidos. Isso. E trocou toda a promissora carreira no mundo das finanças para trabalhar na reconstrução da nossa política. Ele teve 183.480 votos, é isso? 183.480 votos. Isso. Tem a responsabilidade agora de proporcionar oportunidades para muitos jovens. Isso. Tem como pensamento aí que a educação, uma boa educação, ela é muito importante para definir o destino das famílias. E também, somente em cima de bons exemplos, que a gente vai conseguir mudar esse cenário político. Estou falando de Daniel José. Muito obrigado. Valeu. Geralmente eu falo muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo, mas nesse caso você que está me recebendo aqui na Leste, eu agradeço. A gente está aqui na sala onde é o Colégio de Líderes, onde se reúnem os líderes dos partidos. Mas, poxa, super obrigado, valeu mesmo por ter vindo aqui, obrigado pelo convite de participar na live. Até tá engraçado porque ele tá com mais cara de deputado do que eu. Não, quando eu cheguei, o Daniel é uma pessoa tão simples, tão do povo, que a primeira coisa que eu observei foi isso, né? Quando eu cheguei, eu falei, pô, Daniel, achei que ia te encontrar aqui com terno e gravata, e olha como que tá o cara. É a simplicidade de pessoa, eu sou suspeito de falar, né? Mas é de pessoas assim que a gente precisa. Daniel, eu queria que você contasse, né, essa expressiva votação que você teve de 183.480 votos, como que foi conduzida aí a sua campanha, como você sentiu aí a energia das pessoas e o que aconteceu depois da vitória, como foi? Conta aí, dá uma explanação para as pessoas. Então, eu acho que a história toda começou, eu comecei a trabalhar para minha pré-campanha em janeiro do ano passado, em janeiro de 2018. E sabia que tinha que correr para conseguir ser minimamente competitivo, porque as eleições foram em outubro, né? Então foram meses, assim, 10 meses, nem 10 meses, não chegou a dar isso, de muito trabalho. Antes disso eu estava ajudando a montar o Renova BR, né? Eu já tinha saído do trabalho que eu tinha anterior, né? E aí eu comecei a fazer uma página no Facebook, tinha 200 seguidores na época, e aí a gente começou a fazer vídeo, começou a montar a equipe, a gente começou a rodar o estado, e fazer um trabalho antes da campanha para ser mais conhecido assim, e defender propostas voltadas para a educação, que é a minha bandeira. Então, para que as pessoas soubessem quem eu sou e o que eu defendo, né? Quais são os tipos de propostas que dentro da educação eu acho que são importantes levar para frente. Sim. E aí, durante a campanha, a gente fez um trabalho muito legal, um trabalho que não chega a ser profissional, mas também não é amador, então uma coisa meio semi-profissional. A gente conseguiu fazer uma arrecadação boa, a gente montou uma equipe boa, a gente conseguiu treinar a equipe de uma forma muito bem feita e a gente trabalhou muito, não tinha tempo para descansar, não tinha final de semana, não tinha nada disso. Pouquíssimos dias durante a campanha que eu parei um pouco para escrever alguma coisa, para planejar alguma coisa. A gente estava sempre na rua pedindo votos, sempre em reunião, em apresentação, também pedindo doações, viajando pelo interior. Assim, foi um negócio absurdo e acabou dando certo. Foram 183.480 votos, que eu não esperava. Nossa expectativa no dia das eleições era de 30, 40 mil votos. E acabou dando mais do que certo, mais do que muito bom, né? 4 vezes mais. Foi assim impressionante. E aí, assim, eu acho que fica muito a gente comemorou pra caramba, né? Mas tem uma responsabilidade muito grande agora, né? De conseguir fazer valer
todos esses votos, né, de confiança em mim. Então, até um dos motivos de dormir mal hoje em dia é esse. Como é que eu vou fazer assim para entregar o valor para a sociedade assim que a sociedade merece depois de ter conseguido tantos votos de confiança assim. Então, é um desafio bem grande. Mas a gente está muito feliz montando uma equipe super forte, que é uma equipe pequena, é uma equipe enxuta, mas muito competente e que eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito legal. Maravilha. A gente está ao vivo aí, ó. Pessoal que quiser mandar pergunta, fiquem à vontade. Esse é o momento, a oportunidade de conhecer um pouco melhor o Daniel José, saber aí o que ele tem para a sociedade, os seus planos. E eu gostaria de saber por que você escolheu o Novo. Olha, eu acho que o Novo é o melhor veículo, a melhor ferramenta para quem quer fazer política do jeito certo no Brasil. Acho que, antes de tudo, isso, quando eu conheci o Novo, os valores, os ideais, os princípios, as propostas do Novo foram muito alinhadas com aquilo, 100% alinhadas com aquilo que eu acredito, né, com a minha visão de mundo. E para mim foi assim, imediato, assim, eu falei, se eu tenho que entrar na política em algum momento, se eu quero entrar na política em algum momento, vai ser através do Novo. O Novo tem alguns diferenciais, assim, vários diferenciais, mas para mencionar alguns, a gente não usa recursos públicos, né, do fundo partidário nem do fundo eleitoral, né, todos os anos quase R$1 bilhão são alocados nos partidos políticos, a gente não usa nada disso. O Novo faz processo seletivo para quem quer se candidatar, então se eu quero me candidatar em 2020, eu não posso me candidatar em 2020, mas se vocês querem se candidatar em 2020, para vereador, algo assim, vocês participam de um processo seletivo, mandam o currículo, fazem entrevista, provas, tem várias tarefas, e se passar por tudo, aí sim, pode se tornar candidato. O Novo também tem uma divisão muito legal entre quem cuida do partido e quem se candidata, porque quem cuida da estrutura do partido não pode se candidatar, e quem se candidata não pode cuidar do partido. Isso para ter essa possibilidade de um fiscalizar o outro e um acompanhar o trabalho do outro. Então, por exemplo, olha o caso do Aécio Neves. Ele era senador, né, há 2 anos atrás e presidente nacional do PSDB. Foi pego na Lava Jato, naquele caso do JBS, né, com a gravação horrorosa, tal. O que aconteceu com ele? Nada. O partido não puniu, porque ele mesmo é o presidente. Então, assim, no Novo isso é impossível. No Novo... Se acontecer isso, o cara vai pra rua. O cara vai embora, na hora. Então, assim, são pontos que mostram, né, que no Novo, o Novo consegue juntar 2 palavras que são muito difíceis de se juntar hoje no Brasil. A primeira delas é política e a segunda é coerência. Então, é fazer política de uma forma coerente. Isso só através do Novo. Maravilha. Muitas pessoas aqui já estão ligadas aí, ó. Direto de Leme, Francisco Peixe, dando um abraço aí. Richard Badu, Reginaldo, Érica Dias, minha esposa. Luciana Barros, Edelson, vou ver se tem perguntas aqui. Realmente o Estatuto do Novo é o diferencial, vem de encontro com a população. Teve um mal-estar aí com a Janaína Pascoal, onde você foi lançado candidato à presidência da casa e ela ficou toda estressada. Eu gostaria que você esclarecesse o que realmente aconteceu. Então, na verdade, assim, o PSL lançou candidatura para a presidência, né, no dia seguinte das eleições. No dia 8 de outubro, a Janaína já disse que era candidata à presidência da Assembleia. E aí a gente, em meados de novembro, foi conversar com ela, né, foi tentar entender o que estava acontecendo, tal. Mas em novembro não, acho que meados de dezembro, salvo engano. E aí, olha, teve uma conversa muito boa, em que os diagnósticos são muito parecidos, então nós dois vimos que tem pontos muito parecidos que a gente deveria buscar mudar na Assembleia, né? Que tem muita coisa para mudar na Assembleia aqui. Só que teve uma divergência do método como a gente acha que uma campanha para a presidência deveria ser tocada. Ela achava que era uma coisa muito mais combativa, que não valia a pena conversar com os deputados, que não valia a pena fazer campanha, que ela falou assim, olha, se alguém for votar em mim, vai votar em mim, pronto, acabou. Só que a gente acha que, no nosso lado, que se você quer fazer uma campanha, você tem que buscar agregar, você tem que buscar construir pontos.
conversar com os outros deputados, apresentar Vender as propostas. Ideia, né? Apresentar as propostas, né? Sem tomar lá da cá, essas coisas. A gente repudia isso, obviamente. Mas a gente entendia que a maneira da gente fazer as coisas é buscando o diálogo. Então a gente viu que pela maneira que ela estava tentando tocar as coisas, ela não ia chegar muito longe. Foi o que aconteceu. Ela só conseguiu um voto além dos votos do partido dela, que foi do Arthur Mamãe Falei, que já tinha, enfim, declarado apoio desde lá de trás, né? Porque são muito próximos e por aí vai. Né? Mas não conseguiu trazer nenhum outro partido. Isso que ela teve 2 milhões de votos, isso que ela tinha a maior bancada disparado, né? Se junta para o tamanho da bancada do PSL, só é batido pelos outros dois maiores partidos, né? O PT e o PSDB ou PSB, que tem 8 cada um deles. Então, assim, é uma bancada de 15, gigante, tal, super relevante. Só que, enfim, a gente não viu que eles iam ser viáveis, assim, e que a forma de fazer é diferente daquilo que a gente acredita. Aí teve uma polêmica aí de que a gente pediu coisa em troca, tal, mas não é verdade, isso é fake news. Então, foi uma pena, né, que a campanha chegou nesse nível. Ela teve um perfil tão combatedor, tão, né, de enfrentamento, que até soltou fake news, né? Uma pena. Né? Inclusive, assim, é contraditório. Ela fala que a gente pediu alguma coisa porque, na ideia dela, a gente comporia a mesa diretora com ela para a primeira secretaria. Então, a gente não quis, então a gente negou, não aceitou nenhuma proposta. Então, enfim, são coisas que acontecem às vezes, a gente não tem problema, assim, muita gente fica ainda com o pé atrás e tudo mais, mas tipo, bola pra frente, sabe? A gente não vai ficar magoado com ela por conta disso, né? Claro que se ela fizer de novo aí não dá, né? Mas enfim, a gente não acha que essa é a maneira certa de se fazer política, e eu acho que na maior parte dos projetos a gente vai ter algum alinhamento, então, enfim, é mais ou menos por aí. E eu vi que você fez um vídeo tentando explicar mais ou menos essa parte de PT e PSDB, das tesouras, e foi justamente isso. Se somar os 4 votos com os 16 dela, dava 20. O PT você PSDB precisa de junto 48 70. votos Então, para se eleger. Foi o que aconteceu é que, assim, ela, para ter chances, ela deveria ter feito um diálogo e composto com os outros partidos. A gente tentou, eu falei com quase todos os outros partidos e com a maioria dos deputados. E foram conversas ótimas, assim, né? Eu apresentei as propostas e tal, e vários me falaram, poxa, se a Janaína tivesse feito isso, ela teria levado. A gente, obviamente, estava tentando buscar o máximo de votos possível pro nosso lado, né? Ou pro Novo, ou mesmo pro PSL, para que o lado do governo tivesse menos votos, e assim a gente conseguisse levar para o segundo turno. Mas naquela altura do campeonato que a gente lançou a candidatura própria do Novo, já não dava mais tempo, porque os acordos, né, entre os outros partidos já tinham sido fechados. Então a gente fez a nossa parte, construiu pontes. Hoje a gente já tem uma abertura muito grande para falar com os outros partidos e tudo mais. Eu tenho certeza que isso vai ser muito frutífero para os próximos anos, para a gente conseguir fazer projetos de lei que de fato mudam a vida das pessoas. Sim. Coisa que acontece raramente aqui na Lesp. Sim. Ou uma outra polêmica aí, não vamos dizer polêmica, mas que foi distorcida, uma entrevista que você deu para a Folha de São Paulo, onde você falou de uma forma e foi colocado de outra. Foi até colocado na manchete que você chamou o professor de bêbado e tal. E no sentido, né, como se fosse uma ofensa para o professor e tal. Eu gostaria que você explicasse um pouco disso e já explicasse também todo esse seu pensamento em relação à educação. Sim. Que nas lives eu costumo sempre dar o seu exemplo, como o Daniel José fala, a gente tem que investir na base e tal. E eu gostaria que as pessoas lá da Vila Joanísia, da Vila Missionária, do Maria Luísa, do Niterói, das comunidades, entendessem diretamente de você como funciona esse seu pensamento de renovação na educação. Muito importante isso, né? Comecei aqui já no olho do furacão, né? O pessoal já fake news de um lado, distorção de uma entrevista no outro, né? Que lá foi uma entrevista de umas 2 horas para eu contar minha trajetória de vida. E a Folha geralmente solta essas coisas, né? Não gosta muito de partido de centro-direita, de direita. Então, e não foi só comigo, né? Se você for ver as entrevistas, porque foram 11 perfis de deputados dessa legislatura. E todos os deputados mais de centro-direita, direita, tiveram manchetes bem enviesadas.
e desonesta, né? No meu caso foi uma manchete desonesta que generaliza e distorce uma coisa que eu falei na entrevista que eu acho que é super importante e que a gente deveria cuidar e levar de maneira muito séria, né? Então foi uma maneira muito irresponsável, né, deles de ter publicado dessa maneira. Mas a manchete dessa entrevista era: novato na Assembleia supera a pobreza e diz que professores de São Paulo tem professores bêbados. Então ele insinua uma generalização. O que acontece, né? Eu estava falando isso no contexto do funcionalismo público. Ou seja, para a gente ter uma educação estatal que funcionasse, porque ela não funciona, isso não é novidade, o sistema a educação, a escola estatal é falida, quebrou, não dá para levar para frente de uma maneira transformacional. A gente pode melhorar aqui e ali, mas transformacional, uma alteração transformacional não vai acontecer. Então, qual que é o ponto que eu me referia quando eu falei dos professores, né? Que para a gente subir o nível da educação, a gente tem que tratar os professores de forma meritocrática. A gente tem no estado de São Paulo centenas de milhares de professores muito bons, muito dedicados, que às vezes usam o próprio salário para fazer uma tarefa extra, para levar os alunos no zoológico, numa praça, para trazer mais atividades, enfim, para fazer atividades complementares, para trazer um material extra para os alunos. Então, assim, que se realmente se dedicam, realmente tão afim, né? E do outro lado, infelizmente, tem professores que não têm esse mesmo compromisso. E por que eu digo isso? Porque São Paulo tem 200 mil professores. Sabe, qualquer carreira vão ter profissionais que são bons e profissionais que não são bons. Então isso é natural. O que acontece é que o funcionalismo público, que nasce, a estabilidade do funcionalismo público, que nasce na Constituição de 88, impede que você possa tratar o diferente de forma diferente. Todo mundo é tratado igual. Então, se você é um professor fantástico, um herói, você vai ser tratado da mesma forma do que um professor que não se dedica, um professor que não é aplicado naquilo que se propõe a fazer. E isso é um problema, porque no final de contas, o professor que é bom, ele vai se sentir desmotivado porque ele sabe que está tendo o mesmo tratamento do professor ruim. Então ele vai se desanimando ao longo do tempo. Talvez não no primeiro ano, no segundo ou no terceiro ano, mas no quarto, no quinto, ele começa a se desanimar. E aí ele abandona aquela missão que ele tinha, ou ele se desanima e salvo exceções, né, que conseguem, sabe, levar esse ânimo por décadas para frente, mesmo com todas as injustiças que os professores sofrem. Então, o que acontece, né? Eu acredito que os professores bons deveriam ser reconhecidos de uma forma especial. Então, por exemplo, quem são os 100 melhores professores do estado de São Paulo? Eles estão por aí, sabe? Eles estão por aí dando aula, só que a gente não sabe quem eles são e eles não são valorizados por isso. Então a gente tem que encontrar esses professores e valorizar eles. E do outro lado, né, tem professores, esses que não são aplicados, deveriam ser advertidos e até exonerados. O que acontece é que a estabilidade do funcionalismo público impede a exoneração desses professores depois de 3 anos de tempo probatório. Então, por exemplo, tem casos extremos, poucos casos, né? Na verdade não tão poucos assim, mas tem casos extremos que deveriam ser solucionados de uma forma muito direta, mas que não são solucionados. Por exemplo, eu ouço muitas queixas quando eu faço visitas às escolas, eu faço recorrentemente visitas às escolas estaduais, do período noturno, dizendo que tem professores às vezes que chegam na aula bêbados, né? Ou professores que fazem os maiores tipos de atrocidades, e tem, porque é uma carreira com 200 mil profissionais. Alguns não vão ser profissionais, vão ser profissionais como qualquer outra profissão. Como qualquer outra profissão. E você deveria poder exonerar. Então, por exemplo, o professor de uma escola particular, se ele chega numa aula bêbado, ele é demitido no dia seguinte. Ou um advogado que está no escritório de advocacia e que vai lidar com o cliente dele, ele está bêbado, e o cliente percebe, ele vai ser demitido no dia seguinte. Só que o professor da escola pública ou o funcionário público não vai ter essa blindagem. E isso não pode acontecer. Né? O professor que não dá esse resultado deveria ser, como eu disse, advertido ou até exonerado. Só que como é que você vai levantar uma educação se os incentivos estão indo para o lado contrário? Era essa a intenção, né, da minha fala, e que no final de contas eles deturpam e colocam
na manchete, o que é um negócio absurdo. Se fosse um vilão, o pior cara do como se eu chamasse todos os professores do estado de São Paulo de bêbados. Para colocar uma classe inteira contra o Daniel contra mim. Inclusive a gente vai... Sendo que é um cara que defende a educação, foi a bandeira que você levantou e quer realmente fazer algo dentro desse setor. E o professor, né, não é o problema, mas é parte da solução. Né? E o que a gente tem que combater muito é o sindicalismo. Porque o sindicalismo, né, diferente dos professores que são honestos e que são dedicados, o sindicalismo ele busca sempre privilégios. Ele busca sempre jogar de maneira unilateral para defender a classe dos seus... Na verdade, não é nem a classe de professores. O sindicato defende os seus filiados. Né? Então, privilégios para os filiados do sindicato. Então, em detrimento daquilo que é importante para os alunos aprenderem. Eu, trabalhando na Secretaria de Educação ao redor do Brasil como consultor, né, eu ouvia muito mais as palavras professor, carreira, salário, do que as palavras aluno, aprendizagem, IDEB. Então, eu acho que os incentivos são distorcidos. E você fazendo todo esse levantamento, você até chegou a colocar alguns vídeos explicando, de maneira simples, qual é o seu pensamento e onde que tem que mudar a nossa educação? Olha, eu acho que tem várias, não tem uma bala de prata para melhorar a educação. Eu vejo que a gente tem dois caminhos, um é melhorar a escola estatal e outro é buscar alternativas a ela. Isso tem que acontecer as duas coisas concomitantemente. Ou seja, hoje, né, a escola estatal, né, é falida, tem resultados pífios, em alguns casos tem exceções, né, que têm feito um bom trabalho, mas são exceções. E tem coisas, né, tem regras que funcionam para as escolas estatais que não dá para ser, não podem ser alteradas de maneira rápida ou fácil. Tem que ser alteradas através de reformas administrativas e reformas administrativas de modo geral. Por exemplo, que eu acabei de falar da estabilidade ampla e restrita do funcionalismo. Um professor que não entrega resultado, um professor que não ensina bem, um professor que não tem compromisso, ele tem que ser retreinado, ele tem que ser feito um trabalho em cima dele e no limite, se não vai para frente, tem que ser advertido e até o limite que chega a ser a exoneração. Isso tem que ser possível, né? Porque senão você não gera os incentivos, né? Para que os professores bons também se sintam, né, prestigiados e continuem motivados. Então, tem esse aspecto de melhorar a escola estatal, mas é muito difícil. Um modelo que tem funcionado muito bem é o ensino médio de tempo integral, que quebra muito da regra do engessamento da gestão pública estatal, né? Se eu preciso contratar um GIS para a escola, um GIS para escrever, sem fazer licitação, demora, tal. Então, no ensino médio de tempo integral, você consegue fugir desses problemas. Se você cria condições melhores para os professores trabalharem e você cria um sentimento de pertencimento na comunidade escolar. E mais horas de aula, obviamente. Então, os alunos se preparam melhor e as notas sobem bastante. Agora, eu acho que só isso assim não vai resolver também, porque a gente vai demorar muito tempo para conseguir expandir essa rede. Então, eu sou a favor de duas alternativas que são muito importantes, que a primeira dela é do voucher e a segunda do charter school. O voucher é basicamente você dar uma bolsa de estudos, o Estado pagar uma bolsa de estudos para um aluno de escola pública, de escola estatal, estudar numa escola particular. O que acontece? Hoje no Brasil, as escolas particulares, né, ensinam 3 vezes mais em português e 10 vezes mais em matemática do que as escolas públicas, as escolas estatais. As escolas particulares são muito melhores. Então, enquanto no exame do PISA, que é um exame internacional, as escolas estatais têm um desempenho parecido com o Peru, no mesmo exame as escolas particulares brasileiras têm um resultado parecido com os Estados Unidos. Então, você poder usar, né, poder alocar os alunos da rede estatal e colocar nas escolas públicas, né, particulares de qualidade, seria um avanço enorme, uma oportunidade enorme, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu só estou aqui hoje... A conta do governo não vai aumentar, porque o custo por aluno é muito parecido. Tem algumas dificuldades assim que a gente tem que adequar, porque muito do custo da escola estatal é custo fixo, não variável. Então a gente tem que adequar essa conta, mas dá para buscar devagarinho, fazendo em casos pequenos, assim, sabe?
testes, né, para mostrar que o projeto consegue trazer resultados. E o modelo de Charter School, que é o terceiro que eu falei, é o modelo da OS escolar. Ou seja, assim como hospitais são geridos por organizações sociais, né, para ter mais eficiência, dinamismo e tudo mais, né, imagine se todos os hospitais no Brasil fossem geridos pelo Estado. Não ia parar de pé, porque tem máquinas ali de exames, por exemplo, que precisam ter uma taxa média de funcionalidade, ou seja, de 96%, ou seja, 96% do tempo ela tem que estar funcionando. Então tem que aproveitar espaços de tempo específicos para fazer manutenção e uma qualidade de gestão muito maior. E se fosse do Estado, ia quebrar, não ia funcionar. Então organizações sociais conseguem entregar isso porque conseguem flexibilizar as regras, né, essas amarras, né, do funcionalismo público e da gestão pública. A gente queria trazer, eu quero tentar trazer para frente aqui no estado de São Paulo esse modelo para as escolas estaduais. Então, permitir com que organizações sociais possam gerir escolas públicas com ampla liberdade de liberdade pedagógica, liberdade para gestão, mas tem que ser um contrato em que seja previsto o atingimento de resultados. Então, as notas dos alunos de português e matemática tem que subir, o abandono escolar tem que descer, tem que cair. E aí sim, evoluindo, né, essa organização social consegue manter o contrato, caso contrário não. Uma das coisas que você frisou também é o investimento aqui em cima, no ensino superior, para trazer esses valores para cá, para que o jovem ele tenha a oportunidade para brigar para uma federal. Hoje a gente gasta muito no ensino superior e 3/4 dos alunos que estudam nas universidades estaduais, USP, Unesp e Unicamp, vieram de escolas particulares. Os recursos, né, dessas 3 universidades somam 10 bilhões de reais e eles vêm do ICMS, que é o Imposto sobre Consumo. Quem paga mais imposto sobre consumo são os mais pobres. Então são os mais pobres financiando os mais ricos para estudarem, né, na universidade pública, o que é um absurdo. Então eu acho que a gente tem que mudar as formas de financiamento para que quem pode pagar a universidade pague. Quem não pode pagar ganha bolsa de estudos, né? Todo mundo que passou estuda, mas quem pode pagar paga e quem não pode ganha bolsa de estudos. E essa geração, e aí livra o orçamento para que o orçamento vá mais para a educação. Então eu acho isso super importante e primordial para a gente dar prioridade àquilo que tem que ser priorizado, que é a educação básica. E esse cara aqui, ó, é a prova viva disso, né? Você com a bolsa no INSPER, conseguiu um ensino de qualidade e pode falar com propriedade também porque é um consultor, né? Trabalhou aí rodando o país atrás dessas informações. Vamos dar uma olhada aqui no pessoal que está participando, tem algumas perguntas aqui. O Fábio Alves, grande abraço, mandando parabéns aí para você. Valeu, obrigado. Do novo também. A outra coisa a ser combatida é tal fake news na política. Hoje e agora, a Alesp ficam aos pés do governo? Ele pergunta. Não necessariamente fica dependendo do governo, a Alesp. Eu acho que tem muitas pessoas aqui dentro que vão buscar suas convicções. Tem muitas pessoas que vão ceder às pressões do governo ou ao que o governo tem a oferecer, ou toma lá da cá. Mas eu acho que tem um grupo de políticos aqui dentro, de deputados aqui dentro, que vai buscar levar para frente projetos que de fato acreditam, entendeu? Sim. Então eu acho que não vai necessariamente ser verdade, não. Aí, Ticão, Francisco Peixe, direto de Neme aí. Ó, a rapaziada lá a gente tem um futebol de quarta-feira, e a rapaziada de lá, futebol dos amigos. Beleza, hein? O rapaziada do Pichote, de pagode. Eles acompanham aí toda quarta-feira. Algumas pessoas jogam, o Dodô às vezes joga, o Thiago às vezes vai só pra resenha e tal. Enfim, o pessoal aí participando, pediu pra mandar só um abraço pra eles lá. Tá? Boa, abração. Dani, eu queria, cara, que conforme a gente veio fazendo o projeto, chama-se hashtag Eu Acho um Absurdo, né? A gente começou falando aí o que a gente achava um absurdo, depois achamos que não era só isso que a gente deveria fazer, a gente tinha que mostrar trabalho, fizemos algumas ações dentro da comunidade.
comunidade, incentivo ao esporte, a música, e a coisa cresceu, ganhou uma proporção assim que eu particularmente não esperava. E essa live a gente tem o costume de perguntar para o entrevistado, né, se familiarizar com a gente e mostrar o que acha um absurdo para. Eu sei que você já respondeu diretamente de Brasília, tem vários mas tem absurdos, vários. Mas eu acho que um que para mim pega bastante é o fato da escola particular ensinar 10 vezes melhor matemática e o governo, né, o Estado, não perceber que transferir os alunos da rede estatal, da escola estatal, né, do Estado de São Paulo, né, das escolas estaduais, para escolas particulares de qualidade, sendo que o custo por aluno é parecido, eles não enxergarem isso como uma opção. Isso para mim é um absurdo. Sim. Foi a mesma coisa que você disse lá em Brasília, né? Um aluno chegar praticamente sem conhecimento nenhum de português. Esse é um outro absurdo, porque na escola estatal, né, que eu gosto de chamar assim, porque escola pública dá um tom que é para todo mundo e tudo mais, mas é uma escola que não ensina. Só 4% de quem se forma nas escolas estatais no Brasil aprendem um mínimo adequado de matemática. 4 operações básicas, regra de 3, frações. Então, só 4 pessoas a cada 100 que conseguem se formar sabem o mínimo de matemática. Esse é um absurdo também. Olha, o Novo hoje tem na Câmara dos Deputados aí 4 representantes, você e mais 3. Como que vai ser a forma de vocês votarem para as pessoas saberem? Então, a gente faz tudo junto, em conjunto. Eu, o Reni, o Ricardo Melão e o Sérgio Vitor. Né? O Reni Ozicuquié, Ricardo Melão e Sérgio Vitor. Você é um dos únicos que consegue falar o nome dele. Reni Ozicuquié. O pessoal sempre fala errado. Mas o pessoal vai aprendendo ao longo do tempo. A gente sempre faz tudo em conjunto, né? Como a gente vai votar, a gente discute internamente o que a gente está, como a gente está se organizando. Nossos times se conversam muito, então acho que vai ser um trabalho muito legal. Maravilha. Bom, gente, eu já tomei bastante tempo nosso deputado aqui. A gente vai chegando nos momentos finais. E, Daniel, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que eu sou seu fã, a sua história de vida é muito parecida com a minha. É verdade, eu me inspiro muito aí em algumas coisas que você fala, que você expõe para a sociedade. Eu sei que essa sua batalha, que eu vou chamar assim, né, esses próximos 4 anos não vão ser fáceis, mas que você saiba que do lado da periferia tem muita gente com pensamento liberal, um pensamento de crescer, de se desenvolver, correr atrás, de empreender, de trabalhar, de se esforçar. Do indivíduo realmente fazer a diferença e a gente construir um país melhor. Eu gostaria de passar para você uma mensagem assim, que você não desista, eu sei que você vai ter um monte de obstáculo aí, e que cada obstáculo desse, cada problema você encare como um degrau, como eu encarei na minha vida, escrevendo esse livro aqui, chamado A Escada. Cada degrau, espero que você goste da história, de presentear. E trouxe também a camiseta do projeto, hashtag Absurdo, tamanho P, para não... Tamanho P, tem que ser tamanho P. Se tiver PP, também ajuda. Mas é verdade. Obrigado, Rafael. Cara, obrigado mesmo por me receber. Muito boa sorte e que Deus te ilumine nesse caminho aí. Obrigadão, tá, valeu, tamo junto, hein? Galera, valeu, pessoal. Olha, eu vou deixar você aqui com as pessoas que nos assistem e que você mande uma mensagem para elas, tá bom? De esperança, que eu acho que é o que a gente mais está precisando na política, de políticos honestos. Eu acho que, eu tenho certeza que as pessoas vincularam um sinônimo aí à política de bandidagem, de desonestidade. Então teria que inverter esses valores e você é um dos responsáveis para fazer isso para a nossa sociedade. Gente, muito obrigado com vocês aí para finalizar a live. Nosso deputado estadual eleito pelo Partido Novo com 183.480 votos, Daniel José. Valeu. Olha só, eu acho que no ano passado a gente começou no Brasil uma onda de renovação política muito importante e que ela tem que continuar, né? Eu acho que a gente sempre buscou se estudar, se esforçar, correr atrás, crescer,
e sempre através do setor privado, né? O que eu acho que é muito bom e que tem que continuar assim. Mas eu acho que falta gente boa na política também. E tá na hora da gente cada vez mais, né, trazer pessoas boas para participarem da política. E aqui fica um convite para cada um de vocês continuarem aquilo que a gente começou no ano passado, essa onda de renovação política, né, que a gente consiga aí nos próximos anos, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 30, enfim, por aí vai, trazer cada vez mais pessoas boas, com os valores corretos, pessoas íntegras, pessoas que querem entrar na política para buscar servir as pessoas, né, e não para serem servidas. Então é com esse convite que eu queria terminar aqui essa entrevista, para que vocês também se juntem a gente nessa trajetória aí, nessa missão que a gente tem de fazer com que a política seja cada vez mais serviço. Tá bom? Valeu, obrigado pessoal. Tamo junto aí.